Vamos iniciar o capítulo 11 de João, lendo dos versículos 1 ao 16. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido um Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu não estivesse lá, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Essa é uma história extraordinária, onde vamos ver o esplendor da glória de Deus, a manifestação da graça, do poder, da divindade de Cristo diante dos olhos de todos. Lázaro era muito amigo de Jesus. Aliás, Jesus sabia fazer amizades. E aquela família toda era uma família muito querida, muito amada por Jesus. Quando a palavra diz Jesus amava a Marta e a Maria e a Lázaro, pode crer, é com o amor de Deus, com toda a intensidade do amor de Deus. E Lázaro, eles moravam em Betânia, era uma cidade bem próxima de Jerusalém, e ficava toda essa cidade na região da Judeia. Jesus não estava na Judeia. Nós podemos entender pela narrativa que ele não se encontrava na Judeia. E recebe essa notícia das irmãs que Lázaro estava muito enfermo. Certamente elas estavam aflitas diante da situação. E Jesus, quando ouve a notícia, ainda fica 2 dias lá no lugar onde se encontrava. Nós sabemos aqui que havia um relacionamento muito íntimo de Jesus com toda essa família. Logo, o versículo 2 já diz que Maria é aquela que ungiu Jesus e que enxugou os pés dele com os seus cabelos. Então, isso implica numa intimidade, num conhecimento maior, num relacionamento mais profundo. E Jesus ainda fica lá no local que está escrito por 2 dias depois de ter ouvido dessa notícia. A resposta que Jesus dá é algo que foge da lógica humana, porque ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Nós temos aqui um entendimento muito profundo da questão do sofrimento humano e da morte. E Jesus está dando uma outra perspectiva para isso, porque a lógica humana é: se há uma enfermidade grave, se espera a morte. E Jesus dá uma outra perspectiva, porque ele fala aqui da esperança. Quando ele diz não é para a morte, então é que há esperança, mas é para a glória, é para o que o Filho de Deus seja glorificado. Então há uma outra esperança apresentada aqui, há uma outra perspectiva sobre o sofrimento humano.
E o Senhor, então, avisa aos discípulos para esta mudança. Vamos para a Judéia. E eles lembram da tensão que passaram lá, do tempo de perseguição, e lembram para Jesus que eles estavam sendo ameaçados e Jesus estava sendo ameaçado de ser apedrejado. Então o Senhor fala uma frase que precisa de explicação, porque ele diz: não há 12 horas no dia, porque o dia ele é dividido entre noite e dia. Então 12 horas de dia, 12 horas com a luz, 12 horas sem a luz. E o Senhor completa: se alguém andar de dia, não tropeça, é porque vê a luz deste mundo. Esta explicação é uma explicação sobre a luz física, a luz do sol iluminando o dia, mas nós podemos entender também aqui que há uma explicação espiritual. Quem anda de dia enxerga tudo, e quem anda de noite pode tropeçar porque não consegue enxergar, lhe falta a luz. E a explicação espiritual, aquele que anda na luz do dia, na luz do entendimento, na luz do conhecimento de Deus, não corre o risco de tropeçar no pecado e cair, porque não corre o risco de não ver os obstáculos, porque a luz traz entendimento, traz revelação, traz compreensão, que era exatamente o que os discípulos também precisavam naquele momento. E nós podemos ver pelas respostas que eles dão a Jesus. E aí Jesus fala: Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. E essa falta de entendimento, de revelação, de compreensão do discípulo é expressa aqui quando eles dão a resposta: Senhor, se dorme, estará salvo. Eles estavam falando do sono do repouso. É tanto que João abre um parênteses aqui no versículo 13 para explicar. Jesus dizia isso da morte de Lázaro, mas eles entenderam que era do repouso do sono, porque morte e sono têm um aspecto aqui em comum, é a parada do corpo, o corpo fica inerte, e é isso que está sendo falado aqui. Então o Senhor fala claramente: Lázaro está morto. E diz: eu me alegro de não estar lá naquele momento. E agora entendemos o porquê daquela demora de Jesus mover-se para Betânia. Eu me alegro de não estar lá, por amor de vocês. Havia um propósito. Todo o mover de Deus, nós já vimos aqui, todo o mover de Jesus é mediante a revelação, mediante a vontade do Pai. Nada ele fazia sem a vontade do Pai. E é esta a razão porque ele diz: eu me alegro por amor de vocês, de não estar lá, para que vocês creiam. Então o Senhor já começa a preparar os discípulos para o que eles haviam de presenciar e diz: nós vamos ter com ele. E assim eles são preparados pelo Senhor. Não. Isso indica que Jesus já sabia o que iria acontecer lá em Betânia. Então Tomé, que é um dos discípulos, ele tinha o apelido de Dídimo, fala: vamos, para morrermos com ele. E nós sabemos bem que Tomé sempre vacilava entre a dúvida e a fé. Ele tinha esses questionamentos na cabeça. Nós vamos lá no final entender exatamente o posicionamento de Tomé, mas pelo conhecimento que temos das Escrituras, já podemos adiantar neste comentário que Tomé era um desses que lutava entre fé e dúvida, que tinha dificuldade de crer. E ele fala isso. Esta frase é uma expressão da dúvida dele.
E pode ser até um pouco aqui, podemos dizer, vamos lá para morrer com eles. Alguns interpretam como vamos, coragem, vamos morrer. Como era um homem movido ainda pelas suas dúvidas, nós podemos também entender aqui que ele estava, de uma certa forma, ironizando. Nós vamos voltar à Judéia e vamos ser apedrejados. Então vamos para morrer. Nesse sentido, podemos fazer essa interpretação. Mas este homem, ainda cheio de questionamentos, ainda assim estava ali, acompanhando Jesus, acompanhando o Senhor. Ele, como muitos de nós, infelizmente ainda anda cocheando, vacilando entre dois pensamentos. A fé é o contrário da dúvida, portanto, a dúvida é inimiga da fé. Tudo isso que Jesus estava preparando os versículos, os discípulos aqui, nós podemos ver nestes versículos, era para que eles crescem, para que eles viessem a crer. Tudo para edificação da fé. Então, o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava dizendo, estava mostrando, era para que crescem na sua pessoa, como Deus, como o Todo-Poderoso. Aquele que crê não fica confundido, não fica enganado. E nós precisamos exercer esta fé, que elimina toda a dúvida. A fé que faz andar na luz e por isso não tropeça.